Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Sempre comandando este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Fluminense empata com Independente Rivadavia no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. São Paulo empata com Bolívar e decide em casa a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Avaí perde em casa para o CRB e continua na zona de rebaixamento. Bragantino e Atlético Mineiro jogam hoje na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, em Bragança Paulista. Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam hoje no Allianz Parque, em São Paulo, jogo de ida da Libertadores. Ainda pela Libertadores, o Cruzeiro recebe o Flamengo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB venceu o Avaí por 1-0 na ressacada em Florianópolis. O confronto marcou o encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do CRB foi marcado pelo zagueiro Bressan. Final, CRB 1, Avaí 0. O Criciúma lidera a competição com 40 pontos, seguido de perto pelo Juventude, que aparece na segunda posição com 38 pontos. Esses dois times estariam classificados com vagas diretas para a elite do futebol brasileiro. Ainda pela briga pelas duas vagas estão Fortaleza com 35 pontos, Operário também com 35, Vila Nova com 34 pontos e Novo Horizontino 33 pontos. Esses times completam o bloco que disputa o mata-mata de acesso. Na zona de rebaixamento, na parte inferior da tabela, a situação é delicada para o Londrina, que aparece em 17º com 20 pontos, e o Avaí 18º também com 20 pontos. O América Mineiro tem 11 pontos na 19ª colocação e fechando a tabela praticamente rebaixado, o Ponte Preta com 9 pontos ganhos. Rodada no final de semana. Copa Sul-Americana. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Bolívar e São Paulo empataram no estádio Hermando Siles em La Paz, placar 1-1. Arboleda abriu para o São Paulo e Carlos Melgar empatou para o time da casa. Com empate na Bolívia, a decisão da vaga para as quartas de final ficou totalmente aberta. O jogo de volta será realizado no próximo dia 18 de agosto no estádio do Morumbis, em São Paulo. Quem vencer no tempo normal avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Final, Bolívar 1, São Paulo também 1. Ainda ontem jogaram Boca Juniors e Deportivo Recoleta, placar 3-1 na Argentina. Ainda hoje pela Copa Sul-Americana, Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentam às 19 horas no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, jogo de ida das oitavas de final. O Massa Bruta se classificou nos playoffs, venceu o Sport Cristal, placar apertado, empatou de 0-0 e venceu pelo placar de 1-0. O time paulista aposta na força do seu mando de campo para construir uma vantagem antes de jogar a partida decisiva em Belo Horizonte. Já o Galo chega focado na competição continental com a vantagem de ter feito a campanha mais direta na primeira fase. O alvinegro mineiro cumpriu bem o seu papel e se classificou em primeiro no grupo B. O Atlético tenta impor sua experiência em mata-matas internacionais e busca um resultado positivo fora de casa para decidir a classificação na Arena MRV. Ainda hoje teremos Independente Santa Fé em casa recebendo o River Plate às 21h30 no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Teremos Montevideo City Torque jogando no Uruguai contra o time do Tigre às 21h30. Já na quinta-feira teremos Santos e Macará na Vila Belmiro
às 19 horas. No mesmo horário, o Vasco da Gama vai estar jogando no São Januário contra a equipe do Olímpia. E para fechar a rodada, às 21 horas e 30 minutos, Cienciano e Botafogo. Já pela Taça Libertadores, o Fluminense empatou com o Independente Rivadavia em 0-0 no Maracanã. O resultado em solo carioca deixou a eliminatória totalmente aberta num duelo de volta. Qualquer vitória simples no tempo normal garante a classificação direta para as quartas finais para qualquer um time que vencer. Em caso de um novo empate, por qualquer placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Ainda hoje, pela Copa Libertadores, o Palmeiras e o Cerro Porteño se enfrentam às 19 horas no Allianz Parque, em São Paulo, jogo de ida das oitavas de final. O Verdão chega focado em fazer valer o fator casa para largar na frente da eliminatória. Na primeira fase, a equipe alviverde avançou na segunda colocação no Grupo F. Apesar de viver grande fase e liderar o Campeonato Brasileiro com folga, o time tem desfalques importantes para montar o setor defensivo e o meio-campo, com os lesionados Jefté, Bruno Fux, Kelvin e Paulinho, além da dúvida em torno do capitão Gustavo Gomes. Já o Cerro Porteño conhece bem o Palmeiras, já que ambos dividiram a mesma chave na fase inicial. Inclusive, venceu o Palmeiras em solo paulista por 1-0. A aposta do time visitante é uma postura reativa, com forte capacitação defensiva para tentar surpreender novamente. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, também às 19 horas, no Paraguai. Já o Cruzeiro e o Flamengo se enfrentam às 21 horas e 30 minutos no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida. A Raposa chega embalada por resultado recente e pelo apoio da torcida no Mineirão. No entanto, o técnico Arthur Jorge tem desfalques importantes para montar a equipe, com destaque para ausências por suspensão de Lucas Romero e Fagner, além de atletas lesionados como Cássio. Jogadores como Matheus Pereira, Gerson e o próprio Matheus Henrique entram em campo pendurados. O rubro-negro aproveitou bem a semana livre para ajustes e vem de vitória no Brasileirão. Para o confronto em Belo Horizonte, Leonardo Jardim conta com o retorno do meia de La Cruz, que cumpriu suspensão na competição continental, ganhando força máxima para buscar um bom resultado fora de casa. O duelo decisivo será na quarta-feira, também às 21 horas, no estádio do Maracanã. Nessa quarta-feira teremos ainda Platense contra o Coquimbo Unido, na Argentina. Jogos da quinta-feira, Mirassol e LDU vão se enfrentar no estádio do Mirassol às 19 horas. Rosário Central da Argentina enfrenta o Corinthians às 21h30 na Argentina. O confronto entre Tolima da Colômbia e Independente del Valle do Equador foi adiado em decorrência de um evento sísmico na Colômbia e a nova data será marcada pela Conmebol. Campeonato Intermunicipal. Já a expectativa gira em torno do Campeonato Intermunicipal. A seleção de Itamaraju vai enfrentar a seleção de Teixeira de Freitas em Itamaraju. E o outro jogo será a seleção de Camaquã contra a seleção de Santa Cruz da Vitória. Jogos importantes vão estar acontecendo nesse final de semana. Uma movimentação muito grande para os jogos da Copa Consórcio Construir e também do Campeonato Intermunicipal. Copa Consórcio Construir. Já pelo Consórcio Construir, a expectativa é muito grande para a estreia da nossa seleção neste sábado. Jogo marcado para enfrentar a equipe de Teixeira de Freitas. Prado disputa a Copa Consórcio Construir juntamente com Itaim, Teixeira, Vereda, Lagedão, Ibirapuã, Alcobaça e Caravelas. Organização da Sudesp e também da Associação de Futebol do Extremo Sul da Bahia. Essas cidades de cá, do Extremo Sul, abaixo de Itamaraju, geralmente não tem participação boa no Intermunicipal. Interessante essa realização desse torneio. A Copa, quando começa, não tem aquele destaque muito forte, mas com certeza ao longo dos tempos a seleção de Prado vai entrosar nesse campeonato. Não adianta você disputar uma competição tipo Intermunicipal com a seleção como a nossa, hein? Nós não temos organização em termos
termos de futebol. Não temos um campeonato municipal bacana para poder escolher uma seleção para disputar o intermunicipal. Então, o recurso não é tão grande para poder contratar jogadores de fora. Com os jogadores da casa e alguns complementos, com certeza a disputa pela Copa Consórcio Construir será muito eficaz em relação ao campeonato intermunicipal. Portanto, neste sábado, a seleção de Prado vai estar enfrentando a seleção de Teixeira de Freitas. Jogo importante, jogo legal. Vou ver se eu falo com o Carioca ou com o treinador da seleção de Prado para deixar a gente bem informado em relação à Copa Consórcio Construir. Jogos importantes vão acontecer no extremo sul da Bahia. Vamos ver ao longo do tempo o que vai acontecer com esta competição. Aí, Carlinhos, já fiz o meu rebolete, ó. Mandei notícias da Copa Consórcio, Libertadores, também notícias da Série B, Copa Sul-Americana e Libertadores. Hoje tem Mengão e Cruzeiro lá no Mineirão. Toque, sou legal, sou feliz, por isso eu passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.